Olá, povo de Deus, terça-feira, 4 de junho de 2024, nona semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir da segunda carta de Pedro 3, de 12 a 15a, 17 a 18, Marcos 12, de 13 a 17. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória desde agora até o dia da eternidade. Amém. O texto anterior a este de hoje terminou com a afirmação de que a vinda do Senhor pode ser apressada para que apareçam novos céus e nova terra, onde reine a justiça. Hoje temos uma reflexão sobre o estado do cristão que espera a chegada do dia de Deus. O autor desta carta explica que o que se espera são novos céus, uma nova terra, nos quais se manifestará Cristo e se realizará na justiça o projeto de Deus. Mas a manifestação do Senhor não se deve aguardar passivamente. Uma vida na piedade, na santidade, pode apressar o dia do Senhor, pois torna já presente na história a justiça típica do esperado dia do Senhor. Há, pois, que viver imaculados e irrepreensíveis e em paz, tal como há de acontecer no dia sem ocaso da vida futura. Mais importante do que procurar saber quando será o dia do Senhor, é viver na justiça e na santidade. O que realmente conta é a bondade e misericórdia do Senhor, que organiza os tempos e a história na amorosa perspectiva da salvação. Os que praticam o mal e a injustiça não conhecem esse desígnio de Deus, mas os crentes vão-no conhecendo progressivamente. Marcos 12, de 13 a 17. As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? E eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Outra vez temos fariseus e partidários de Herodes querendo pegar Jesus em alguma fala comprometedora em relação ao Império Romano e ao povo. Esses opositores de Jesus fingem ser patriotas, mas, na verdade, são capachos do poder romano. São parecidos a muitos brasileiros que se dizem patriotas,
mas juram frente à bandeira dos Estados Unidos ou de Israel. Jesus os conhece por dentro e evita a armadilha que eles criaram e aproveita a ocasião para oferecer um importante critério para a vida. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dessa forma, Jesus evita opor Deus e o Estado, porém não os coloca no mesmo nível. O primado de Deus não retira do Estado os seus direitos. O cristão deve obedecer a Deus, mas deve também ser responsável com seus compromissos civis. Em qualquer caso, obedece por causa de Deus e não por causa do Estado, porque toda legítima autoridade humana, como afirma Paulo, vem de Deus. Este princípio está na origem da liberdade de consciência, afasta da idolatria do poder, leva a acolher a soberania da Igreja, mas também a autonomia do Estado. Esta mensagem de liberdade surpreende os adversários de Jesus. Ficaram admirados com ele. A opção a fazer não é entre Deus e César, como propõe a armadilha dos fariseus e herodianos. Jesus coloca as coisas nos seus devidos lugares. Esse evangelho de hoje é profundamente pertinente para a nossa conjuntura, onde se dá uma profunda confusão entre religião e Estado. É importante reconhecermos a autonomia dessas duas grandezas, sem misturá-las e sem provocar intervenção de uma na outra. O Concílio Vaticano II nos deu orientações bem precisas por meio da Constituição Gaudium et Spes sobre a articulação entre fé e política, entre a prática religiosa e a participação na vida civil. Diz o texto: não se crie oposição artificial entre as atividades profissionais e sociais de uma parte e de outra vida religiosa. Ao negligenciar os seus deveres civis, o cristão negligencia os seus deveres para com o próximo e o próprio Deus, e coloca em perigo a sua salvação eterna. Portanto, nada mais fácil que afirmar Deus acima de tudo e viver explorando os seus irmãos. Essa é uma grande armadilha e falsidade. Deus não quis ficar acima, teleguiando aqueles que ele criou à sua imagem e semelhança, e muito menos ficar alheio à nossa história. Por isso é que dizemos, ele está no meio de nós. Um beijo no seu coração.